A paz, irmãos. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o microfone, não é uma ferramenta que eu goste muito. Queria convidar vocês a estar orando pela palavra e, nesse momento, pedindo ao Senhor que inspire, que abra os nossos corações. Pai amado, te dou graças por estar te servindo, que o teu Espírito Santo, Pai, abra o entendimento, assim como tu ministrou em meu coração durante essa semana, preparando o estudo para a mensagem de hoje, que tu ministre em cada coração aquilo que é da tua vontade, Senhor. Que possamos estar na tua presença na noite de hoje e que seja uma noite que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Neste período, então, que acabamos de passar, o fim do ano, ou em nossos ciclos naturais, quando a gente fecha os nossos aniversários, normalmente a gente para e pensa e faz um balanço daquilo que aconteceu naquele ciclo. Alguns mais metódicos fazem análises mais sistemáticas, mas alguns, mesmo despercebidamente, começam a conversar sobre aquilo que aconteceu, aquele ano que passou, Então, normalmente a gente faz uma análise e nessa análise a gente tenta ver aquilo que precisa melhorar, aquilo que a gente tem que tentar deixar de lado, aquelas pessoas que ferimos e precisamos pedir perdão, ou aquelas pessoas que a gente tem que dar uns empurrãozinhos. A gente, nessa nova era, essa era do coaching, a gente está toda a vida pilhado, querendo ser um melhor profissional, um melhor marido, um melhor esposo, um melhor pai, e às vezes a gente esquece de detalhes importantes na nossa vida. Esse ciclo que acontece do 31 para o 1º, ou da segunda-feira para a terça-feira, que vai chegar o meu aniversário, o meu ciclo de 38 anos, a gente para e pensa, E não acontece nada de místico, acontece que passa um dia para o outro e a gente só tem aquele simbolismo daquele ciclo que se fechou. Mas é importante, porque a gente para e pensa no que aconteceu. E esse balanço que a gente faz daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa ter de melhor, Então, quando a gente tem que perdoar, pedir perdão, que a gente não demore, que esse ciclo não seja de ano em ano, que a gente não espere o ano inteiro, mas que a gente comece a fazer ciclos menores, para que cada dia a gente consiga ser mais parecido com Jesus. A gente consiga estar a cada dia mais próximo do que a palavra pede, Que a gente esteja melhor com os nossos irmãos. E essa luta pelo desempenho talvez não é algo tão importante assim quanto a gente dá atenção a outros detalhes. E é sobre isso, então, que nós vamos falar hoje, Que tem algo mais importante, que precisamos refletir, que não é só no final de um ciclo, como vinha comentando, mas que devemos a cada momento parar e devemos pensar o que devemos ser grato. Então, esse é o propósito do nosso estudo, da nossa mensagem de hoje, gratidão. Aqui devemos ser grato, aqui devemos parar e pensar e dizer, eu tenho que ser grato a alguém, eu tenho que ser grato a alguma pessoa. Então eu queria que cada um de vocês, nesse momento, com as crianças a gente trabalhou deles anotar e nós ler, mas vocês vão ser só cada um exercício mental, então pensem pelo que vocês têm que ser grato nesse ciclo que passou, ou até hoje, aquilo que vocês gostariam de ser grato, uma pessoa, aquele bem que vocês conquistaram, Tantas coisas que a gente tem para agradecer, e às vezes passa despercebido. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o tema é a gratidão. Eu gostaria de ler com vocês, então, um salmo. Eu não vou pedir que abram a Bíblia, porque vai ser só um versículo. Depois, o texto que a gente vai estudar é um pouco maior, daí a gente vai ler juntos. Então, esse texto está no Salmo 50, 23. Oi? 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então, antes de nós começar a mensagem de hoje,
eu gostaria de propor para vocês algo que a gente já fez na outra igreja, né? A gente teve durante um período e a gente tinha o pote da gratidão, tá? Então, hoje nós estamos com um potezinho simbólico aqui. Quem já tiver alguma coisa pode anotar, vai ter os post-it ali na frente, pode anotar, ou qualquer bloquinho, e vai colocar dentro do pote da gratidão. A gente fez durante o ano inteiro, lá acho que não chegou a dar um ano, e a gente então abriu num período. E a proposta para esse ano, 2025, então vai ser nós abrirmos esse pote da gratidão na noite de ação de graças, que foi uma bênção esse ano que passou, né? Foi uma noite onde tivemos vários relatos, várias pessoas abrindo o coração, dando testemunhos maravilhosos. Vão ter esses testemunhos mais longos, mas também a gente vai estar desfrutando de tantas bênçãos que eu sei que esse pote vai estar cheio aí no final do ano. Então, cada um que tiver uma bênção aí, agradecer a Deus, pode trazer no domingo. E a gente está colocando aqui no pote da gratidão. Tá? E aí, lá na ação de graças, a gente vai lembrar do culto de hoje e vai estar relembrando todos os momentos de gratidão que a gente teve aí durante o ano de 2025. Eu quero convidar vocês, então, a abrir a Bíblia aí para lermos junto, Lucas 17, do 11 ao 18. Também vou projetar o texto aqui. Eu passei um a mais. Acho que ficou fora de ordem lá. Lucas 17, do 11 ao 19. Eu li a 18. Estava na ordem, mas acho que é esse aí. Podemos ler? Vamos juntos então. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Na fronteira entre Samaria e Galileia, Jesus curou os 10 leprosos de uma só vez. Um milagre ainda mais significativo pelo fato de que era um samaritano. Temos que entender por que esse samaritano é tão especial, porque algumas pessoas já conhecem da história, mas dá muita ênfase no texto do samaritano. E Jesus usa este acontecimento para ensinar uma lição sobre gratidão a Deus. Então, para entender um pouquinho melhor do que é esse samaritano, muita gente pode já conhecer, mas vamos dar uma voltada um pouquinho no tempo. Por volta de 930 a.C., se separou o reino de Israel, foi dividido em 2 reinos. Então houve essa divisão, 10 tribos foram para o norte, e das 10 tribos do norte, então surgiu o povo de Israel, o reino de Israel, ou também conhecido como reino de Samaria. Em alguns livros da Bíblia, alguns textos da Bíblia, também é citado como reino de Efraim. Esse, então, é o povo que depois é conhecido na Bíblia como o povo samaritano. E as outras 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formavam o reino do sul, também conhecido como reino de Judá. Os 2 reinos tiveram muitos conflitos e ainda no primeiro século, na época do período de Jesus, a região entre Samaria e Galileia era uma área de uma grande tensão. Os samaritanos e os judeus tinham uma longa história de conflitos marcados por preconceitos políticos, culturais, sociais e religiosos.
A divisão não era meramente geográfica e resultava numa forte animosidade entre os dois grupos. A Galileia, embora majoritariamente judaica, era considerada uma região menos ortodoxa e de menor prestígio em comparação com Jerusalém. Então o relato começa com 10 homens impuros, todos com lepra. Eu gostaria de passar que a lepra naquela época não era somente o que hoje nós chamamos de hanseníase, né? Que a lepra é uma doença só. E naquela época todas as doenças mais severas de pele eram consideradas como lepra. Então talvez a pessoa podia ter uma diabetes não tratada, dava aquelas feridas que custava curar, também era considerado como essa doença. E daí todos iam para o mesmo lugar, todos eram julgados da mesma forma. Então, os judeus e samaritanos, como a gente viu anteriormente, eles já não tinham essa convivência, eles tinham essas brigas, essas divisões religiosas, políticas, mas os miseráveis, como eram chamados essas pessoas, né, como podemos chamar essas pessoas que tinham essas doenças de pele, aqueles que tinham, então, eles tinham que ficar fora da sociedade, pelo período da lei, né? Então, conforme a lei mosaica, a gente vê ali em Levíticos 13, 45 e 46, né, determinava que um leproso ou qualquer pessoa que tinha essas doenças tinha que viver fora da cidade. Ela não poderia conviver mais, elas eram afastadas de tudo o que eles tinham, dos seus familiares, do seu trabalho, das suas funções, né? E ainda mais, no que anunciava a lei, eles tinham que andar com roupas rasgadas e quando se aproximava alguém, eles tinham que gritar, impuro, impuro, eu sou impuro. Então, tu imagina que condição essa pessoa vivia, né? Era uma situação terrível. E no caso desses 10 homens, não fazia diferença para eles tanto ser judeu, ou ser samaritano, ou ser do Grêmio, ou ser do Inter, ou ser do partido A ou do partido B, porque eles eram as pessoas tratadas como se elas já estivessem mortas, elas já estavam ali afastadas de todo o padrão social, elas não tinham nem mais assim. Então elas se juntavam e viviam juntos e se uniam para terminar os seus dias afastados da sociedade. Era uma situação, né, bem triste mesmo. Hoje a gente faz de tudo para sarar os doentes. Naquela época era a forma que tinha da lei, então era afastar eles, né? E a presença de Jesus, então, naquele momento, traz esperança para esses 10 homens, tá? E eles clamam pela misericórdia. No versículo 13, né, o termo traduzido por mestre é a palavra grega epistates. E esta palavra ela significa mais do que aquele que ensina ou o professor, né? Ela pode também ser traduzida como comandante, ou na teologia do Wiersbe que eu estava estudando, ela fala ainda mais, comandante supremo, ou seja, eles tinham entendimento de quem era Jesus, das curas que ele já tinha feito, dos lugares que ele já tinha passado, aquela fama já tinha passado por ali. E eles tinham entendimento de que aquele homem era capaz de ajudar eles. Eles tinham fé que ele poderia fazer um milagre naquele momento. E foi o que Jesus fez, né? Jesus chegou e nem conversou muito, simplesmente ele ordenou, apresentem ao sacerdote. Para nós talvez não tenha um significado, mas eles entenderam o que aquilo dizia, porque isso também faz parte da lei, né? Então em Levíticos 14, né, aqui do 1 ao 32, ele tem esse pedaço da lei que trata dessa questão da purificação. Então a pessoa que era curado da lepra ou de qualquer uma dessas doenças de pele, ela tinha que apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote ia ver se ele realmente estava curado, ele ia trazer então uma oferta conforme manda a lei, né? E ele ia entregar essa oferta e ainda tinha um período em que novamente ele teria que voltar lá e se apresentar de novo ao sacerdote. Daí sim ele tinha o diagnóstico, né, de que ele estava purificado, de que ele podia ser reinserido à sua vida, reinserido à vida social. Então tinha toda esse trâmite, né, legal que está na lei, na Bíblia, para o povo daquela época. Então, após cumprir-se a lei, eles voltariam, mas isso não tinha acontecido ainda. Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote. E eles
se puseram, como um ato de fé, a caminhar em direção à cidade e procurar, então, a sinagoga lá, né, e ser apresentado ao sacerdote. E o relato diz que, enquanto eles caminhavam, né, eles foram curados. A cura só se realizou quando eles se puseram a caminho e obedeceram à ordem de Jesus. Isso comprovou que eles tinham fé. Na palavra que Jesus deu, eles tiveram fé e se puseram a caminhar. Nesse momento foi todos os 10. Isso nos lembra também a cura de Naamã, né? Quem lembra da história de Naamã? Naamã é 2 Reis, né, do capítulo 5, vai contar a história é um comandante do exército, né, do rei da Síria. Eles vão guerrear também contra Samaria, né, contra o reino do norte. E eles levam uma menina como cativeiro, como escrava, e essa menina assessora a casa de Naamã. E ele depois vem até a lepra, e aí a menina disse, se você conhecesse o profeta, ele poderia te curar. E aí tem toda a história, não vamos contar toda a história, isso daria outro estudo, né? Mas ele tem que mergulhar 7 vezes no rio, ele acha aquilo uma bobagem, porque ele diz que os rios lá da região dele eram muito mais limpos, muito mais puros, né, do que os rios de Jerusalém. Mas daí um dos servos disse, por que o senhor não tenta? E ele vai, mergulha 6 vezes e nada acontece. Na 7ª vez, ele obedeceu aquilo que foi a palavra, a profecia vindo a ele, né, e ele é totalmente curado. Então a gente nota que teve esse ato de fé, essa vontade de todos, né, de acreditar ali, e foram em direção ao sacerdote. Seria de se esperar que voltassem correndo para Jesus, a fim de agradecer a Ele por essa chance, né, de viver todos os 10. Porque não era uma cura qualquer, não era uma doença simples, já era uma doença terrível por si só. Ela ia destruindo a pessoa, né, comendo os pedaços da pessoa. E além dessa cura física, gente, eles tinham como se fosse reintroduzidos à sociedade. Seria o mesmo que nós dizer nascer de novo. Às vezes a gente, sem Jesus, é como se estivesse com lepra, tivesse afastado da presença desse Deus maravilhoso, né? E eles, quando são curados, eles têm a vida deles novamente. Eles podiam voltar para suas famílias, para os seus empregos, para os seus afazeres do dia. Mas a Bíblia diz que só um deles voltou, né? E era um samaritano. É interessante que a Bíblia não fala que os outros eram judeus, mas em todos os estudos que eu vi, eles apontam como os outros 9 como judeus. Por quê? Porque o ato deles ir à sinagoga, de ter que se apresentar a um sacerdote, estava na lei judaica. Então eles poderiam também ser samaritanos, e estar ainda seguindo a tradição judaica, porque era uma mistura ali, mas eles tinham como esses samaritanos como pessoas assim que não tinham a mesma fé do povo judeu, né, do povo do outro lado. Eles tinham essa rixa, e então eles não acreditavam. Então provavelmente todos esses aqui eram judeus. E eles deveriam então ter ficado extremamente gratos e ter voltado a Jesus, né, e ter rendido graças e louvores a Jesus, mas só esse samaritano voltou. E a gente teria muitas desculpas para não voltar. Assim como o samaritano poderia ter todas as desculpas. Gente, eles tinham rixas políticas, religiosas. Ele era o único que poderia dizer, eu fui curado, mas não dá. Eu não tenho como encarar esse judeu, né? Agora os outros que eram como se fossem irmãos da mesma igreja, da mesma fé, da mesma crença, eles correram para cumprir aquela cerimônia. A pressa era tanta de ser talvez diagnosticado como curado e voltar para a vida, que esqueceram de agradecer a Deus. Então o samaritano não. O samaritano, quando viu que estava curado, ele se prostra aos pés de Jesus e rende graças a Deus. Ele entendeu que aquilo não era somente uma cura, ele entendeu que era algo mais. Antes de nós julgarmos os 9 homens, devemos analisar o nosso quociente de gratidão. Achei linda essa frase, daí eu botei aqui. Eu peguei do texto do Wiersbe. É o QG. A partir de agora vai ser o quociente de gratidão. Nós vamos botar um gráficozinho, né, e vamos ficar monitorando o nosso QG daqui para frente. O nosso quociente de gratidão.
E com que frequência nós deixamos de dar o devido valor às bênçãos do Senhor em nossa vida? Quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer por uma bênção que nós conseguimos? Até mesmo talvez as bênçãos mais pequenas, que a gente nem lembra que elas existem, porque está todos os dias com a gente. A pergunta de Jesus foi: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Essa pergunta nos define, nos faz assim examinar nós mesmos e as nossas atitudes pelas graças recebidas. Um leproso voltou para agradecer a Jesus em Samaria, né? Mas os judeus, por se acharem talvez mais religiosos, mais perto de Deus, não lembraram de agradecer. E esse gesto que demonstra a gratidão, que demonstra, né, a humildade, o reconhecimento da misericórdia divina, é que fez com que demonstrasse uma fé ainda maior nesse samaritano. Deus nos concede inúmeras graças, mas muitas vezes nos esquecemos de expressar a nossa gratidão. O relato nos convida a ter uma atitude de gratidão diante de cada bênção recebida, ao reconhecer a mão de Deus em nossas vidas e a buscar a comunhão com Ele. No Salmo 107, 22, deixa eu ver se... Hoje falta lá porque eu acho que ficou fora de ordem, não sei como eu estava certinho. Eu vou ler para vocês igual, estava ali na ordem. O Salmo 107, 22 diz: que eles me ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. E em Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso que o samaritano fez agradou mais ao Senhor do que todos os sacrifícios, todas as ofertas que os outros 9 apresentaram diante do sacerdote. Eles não deixaram de obedecer à lei, não fala esse relato. Eles cumpriram aquilo que estava no papel. E será que basta para nós cumprir só o que está no papel? A gente virar pessoas mecânicas e dizer, eu vou ser certinho porque a Bíblia diz que tem que ser certinho, eu vou fazer isso porque tem que ser isso. Não, a gente tem que ter um pouquinho mais. É se voltar ao nosso Criador e lembrar que temos que ser grato. O samaritano voltou a Jesus, não apenas agradeceu a cura, mas também expressou uma fé e uma adoração a Deus. Sua atitude nos inspira a viver uma vida de gratidão e serviço, demonstrando ao mundo o amor e a misericórdia que recebemos de Deus. A pergunta retórica de Jesus em Lucas 17, 18 enfatiza a falta de gratidão de 9 leprosos e a fé excepcional do samaritano. O verso ilustra a importância de uma fé ativa e demonstradora de gratidão. Uma verdadeira conversão não se resume em experiências momentâneas, mas em uma transformação que resulta a ação concreta de louvor e adoração a Deus. A ingratidão dos judeus revela uma fé superficial, até o momento da minha cura. Enquanto a atitude do samaritano demonstra uma fé autêntica e transformadora. No Salmo 107, ele repete esse versículo 4 vezes, no versículo 8, no versículo 15, no 21 e 31. Rendam graças ao Senhor por suas bondades e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Muitas vezes gostamos de desfrutar as dádivas, mas nos esquecemos do doador. Apressamo-nos em pedir, mas demoramos para agradecer e quando não recebemos aquela bênção desejada, não paramos para pensar que aquilo pode ser uma bênção em nossas vidas.
Às vezes pedimos e ficamos chateados. Deus não correspondeu à minha oração. Talvez anos depois, já aconteceu comigo. A gente sabe que aquilo foi um livramento. Então, quando Deus não nos honra com aquilo que a gente pede tão insistentemente, pode ser que Ele está nos livrando de uma coisa lá na frente, e que a gente só vai compreender mais adiante, ou talvez na eternidade, que Ele vai te dizer: te lembra aquilo que tu me pedia? Ia acontecer isso, isso e isso, por isso não te dei. Então, nem sempre ganhar as coisas de Deus, né, é o melhor. Quando vem é porque é o melhor, né, mas quando não vem é porque também Ele tem algo extraordinário. O relato de Lucas encerra com um homem extraordinário. O samaritano exclamou: glória a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. O mais lógico seria ele ter ido junto com os outros, como falamos anteriormente. Mas ele se dirigiu a Jesus, se prostrou aos pés deles e louvou a Deus, agradeceu a Jesus por a sua cura. No versículo final, então, ele diz a frase: levanta-se, vá, e a sua fé o salvou. Destacando o poder da fé. A fé não é meramente uma crença intelectual, mas uma entrega total a Jesus. O samaritano, ao crer no poder de Jesus para curá-lo, demonstrando a sua fé, e essa fé de ser desse momento de gratidão, leva a ele também à salvação. A salvação não é obtida por obras, mas pela graça de Deus que se manifesta por meio da fé. O versículo 19 nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ação, em obediência e confiança em Jesus. Quando voltou para Jesus, o homem recebeu algo ainda maior do que a cura física, né? Também foi salvo de seus pecados. A tua fé te salvou. E essa mesma frase ele usa também em Lucas 7, no versículo 50, para a mulher que ungia os pés de Jesus e secava com seus cabelos. Ele também usa essa mesma frase: da tua fé te salvou. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas ele foi declarado puro e salvo pelo Filho de Deus. Apesar de ser maravilhoso experimentar uma cura física, e uma cura física ainda é milagrosa, é mais, né, é algo mais profundo, quando tu não tem mais o que fazer e aquela cura acontece, tu vê o poder de Deus. Isso deve ser algo, eu já vivi, né, e é algo maravilhoso, mas para aquela pessoa que é curado pelas mãos, né, de Jesus, é maravilhoso. Mas algo ainda mais surpreendente, mais maravilhoso, é Deus te declarar salvo e a vida eterna a partir da morte vicária de Cristo. Todo filho de Deus deve cultivar uma vida de gratidão, não apenas preparar o coração para receber mais bênção, como também tem que glorificar ao Pai pelas bênçãos já recebidas. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de pecado, como vemos em Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Gratidão. Esse deve ser o nosso primeiro propósito, e devemos começar pela gratidão ao nosso Criador, né, por Ele ter sido tão generoso em nos criar. E, além do mais, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Ele não diz que criou igual, né? Mas Ele cria imagem e semelhança. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos a imagem e a semelhança porque nós podemos pensar, porque nós podemos, né, ter esse diferencial. Nós somos criados para gerir todo o jardim, né? Para cuidar das coisas, para dar nome. Então, essa inteligência é uma das características da semelhança com Deus que os animais não têm. É algo tão perfeito. E se a gente parar para pensar, o nosso corpo é algo tão complexo que eu tentei descrever e não deu.
A gente pensar que tem que respirar, que tem que tirar a energia dos alimentos, que uma parte que não presta vai fora, a outra parte. Se a gente pensar só nisso, a gente já teria que render graças todas as manhãs e dizer assim, eu abri os olhos, eu estou respirando, a máquina está funcionando. Glória a Deus. Seria algo de nós todos os dias olhar para o nosso corpo e dizer, que obra da perfeição. Embora a gente saiba que no mundo, né, devido ao pecado, tem doenças e tudo, mas a gente ainda pode viver debaixo dessa perfeição. Ele é tão complexo que funciona e isso é tão maravilhoso. Deveríamos ser gratos somente pelo acordar, como falei então, e poder contemplar a criação. Como é bonito, como é perfeito, né? O ar que a gente respira, sai o gás carbono, as plantas trocam, né? E já vira ar de novo e ele se filtra. E hoje mesmo nós estávamos conversando no almoço e a gente chegamos à conclusão, nessas ciências de almoço de domingo, que se o ser humano fosse tirado da terra, ela se restauraria em pouco tempo. Nós somos também aquela desgraça que destrói com o nosso meio ambiente. Né? Se os animais vivessem sozinhos, ela se regeneraria em pouco tempo. Então, veio esse comentário que leu em uma revista de ciência, né? E a gente consegue ser tão capaz e, ao mesmo tempo, tão destrutivo com nós mesmos. Né? Então, contemplar a criação seria algo tão excepcional. E esse ainda não é o nosso maior presente. Mas assim como o samaritano, Deus nos convida à salvação e nos dá toda a condição de sermos semelhante a Jesus. Se olharmos para tudo o que Deus fez e a nós, né, sem que nós pedimos, deveríamos acordar e render graças todos os dias a Ele, por simplesmente acordar, por ter uma família, por ter o que vestir, por ter o que comer, por poder ir à escola, por poder vir à igreja, por poder adorar a Deus. Quantos não podem? Quantos não podem ir à escola? Tem países, né? Nós temos aqui também gente que não pode, mas ainda, graças a Deus, temos uma grande maioria que vai. Mas tem países que ninguém, né, consegue educação. Tem países que eles estão matando os cristãos, que eles não permitem nem se formar uma igreja. A gente viu isso no vídeo do culto passado, né? Foi no culto passado, eu acho que foi apresentado um vídeo. Então nem a igreja eles podem ir. Tem quantas pessoas que nem esperança têm por não conhecer esse Deus tão maravilhoso. E a vida vai entrando, né, numa ciclo sem fim ali, né? Para sermos gratos a todas as outras coisas, e agora eu retomo aquilo que vocês pensaram no início do culto que eu pedi, né? A ser grato, talvez, vamos pensar pela família, né? Por uma cura, por a casa, por tantas coisas que a gente pode ser grato nesse momento, por nós termos os nossos avós vivos, aqueles que têm, por nós termos os nossos pais, por termos os irmãos da igreja para conviver, e que maravilha é, né? Nós estamos todos mundo junto. Para a gente ser grato a todas essas coisas, primeiramente deveríamos ser grato a Deus como nosso Criador, como nosso mantenedor, como aquele que nos salva. E através de sua palavra, e eu digo, somente através da palavra de Deus, a gente consegue ter todos os gatilhos para saber o que devemos ser grato. É ali que consta. E aprendendo a viver conforme a sua palavra, a gente começa a eliminar coisas que a gente acha que deveria ser grato, que não são tão importantes assim. É através dali que a gente aprende que aquela correria do início do ano não faz sentido se a minha família tiver ficado de lado, se a minha igreja ficou de lado, se os meus devocionais estão sendo cada dia mais resumidos. Podemos diminuir aquilo que a gente acha que vai ficar e que não vai com a gente para o caixão e viver melhor com aquelas pessoas que valem a pena. Às vezes, se nós conseguir encaminhar os nossos filhos para a vida dentro de uma igreja, né, encaminhar e a gente partir sabendo que eles ficaram, né, dentro da palavra de Deus, firmes dentro de uma igreja, é muito melhor do que deixar uma herança de um patrimônio que eles vão brigar e vão jogar tudo fora, porque quem não sabe o serviço, a dor que dá a ganhar, ele não sabe dar o devido valor. Eu queria então chamar a turma do louvor aqui, que já vamos para o encerramento. Então, já indo para o encerramento aqui, eu queria ler um versículo que marcou a minha vida numa fase que eu estava começando a ser crente. Aquela fase que a gente é meio apaixonado, sabe?
E aí eu estava fazendo meus panfletos, eu tinha uma loja em Porto Alegre, e aí eu fazia pouco tempo que estava na igreja e botei o peixinho, né, no logo no panfleto da loja. E aí o cara que fez os panfletos perguntou: por que tu botou esse peixinho ali? Daí eu disse: porque eu sou cristão. Eu estava começando mesmo. E ele olhou para mim e disse: eu também sou. O nome dele, coincidentemente, era Fabiano. E ele chegou e disse: cara, eu posso te dar um MP3 com umas músicas e com algumas coisas dentro? Eu disse: pode me trazer aqui. Ele trabalhava na gráfica, era na frente da minha loja, e ele me deu. E esse MP3 tinha uma pregação, e eu ouvi muitas vezes essa pregação. Era uma pregação sobre gratidão de uma formatura de odontologia. E ele leu esse salmo, e eu queria ler com vocês. Salmo, é só um versículo. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso fazer em troca do que Deus fez por mim? Nada, a não ser render graças e adoração, como Ele pede. O meu sacrifício é de louvor, é de aceitar a obra que Ele fez, é agradecer por a obra que Ele já fez e viver debaixo da sua bênção. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quando eu for orar, quando eu agradecer todos os dias por tudo que Ele me faz, que eu lembre de agradecer de todo o coração, que eu me proste na minha cama, no lugar que eu puder ter um contato, aquele momento, só eu e Ele, que eu ore e rasgue o meu coração na frente de Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quando a gente louvar na igreja, quando a gente ligar o nosso som e tiver o nosso louvor cantando, novamente, que seja de todo o coração. Esse é o melhor sacrifício que podemos fazer em gratidão a esse Deus tão maravilhoso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Só o que Deus nos pede em troca: se aproximem de mim, me busquem de todo o coração, sejam meus imitadores, sejam meus filhos, me amem como eu vos amei. Pai amado, te agradeço porque hoje a gente pode te louvar abertamente. Talvez dias virão que a gente não vai mais poder, que a gente vai ter que se esconder, que a gente vai ter que estar... Mas enquanto isso for possível, abre os nossos corações, Pai, que nós consigamos crer em Ti verdadeiramente, colocando nossas vidas aos Teus pés, em serviço, em demonstração no nosso dia a dia, no nosso viver em sociedade, com os nossos irmãos. Que possamos ser gratos, Pai amado, por o nosso respirar, por o nosso coração bater. E também porque a gente possa trazer mensagens no coração de nossos irmãos, que façam eles sair dessa vida de uma doença que é o pecado, que é muito pior do que a lepra, Senhor. Que quando essas pessoas forem curadas pelo sacrifício de Jesus, elas entendam que elas vão continuar pecando, mas que o pecado delas já foi pago. E que a missão nossa agora é nos santificarmos, para nos encontrarmos contigo naquele dia. Senhor, eu te dou graças pela noite de hoje, Pai. Eu te dou graças por o meu ciclo de vida e de tantos irmãos que estão fechando os seus anos. Eu sou grato por Ti, pela minha família, por esta igreja que também é a minha família, Senhor. Somos gratos e que possamos a cada dia ser mais gratos e rendermos em gratidão a Ti. Obrigado, Senhor.